Olá para você que nos acompanha, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio Mulher Pode, o nosso podcast do PL Mulher, que entrevista mulheres, conta um pouco da trajetória de cada uma delas. São mulheres líderes, são vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, presidentes também do PL Mulher nas cidades aqui do estado de São Paulo, para mostrar as impressões da política, como enfrentam esse jogo pesado, muitas vezes, para as mulheres. E a nossa convidada hoje para esse bate-papo aqui no podcast Mulher Pode é a Nina Braga, vereadora na cidade de São Bernardo do Campo. Ela entrou para a política em 2018, defendendo os valores que ela acredita, família, liberdade, valores cristãos também. A Nina é uma mulher que eu admiro, é vereadora, está crescendo cada vez mais com esse seu trabalho, expandindo não só em São Bernardo, mas para outras cidades da região e do nosso estado. Então você é muito bem-vinda aqui nesse bate-papo. Obrigada, deputada. Estou muito feliz em estar aqui. Para mim é um prazer poder mais uma vez estar com você, podemos bater um papo, conversar sobre a política, que é algo que a gente vive, respira e trabalha e acorda. Enfim, todos os dias, né? Tá na nossa vida, no nosso dia a dia e sobre mulheres. Isso mesmo. E eu percebo em você, assim, uma característica que se assemelha comigo. A gente faz muito política com o coração, né? Eu já fui em palestras com a Nina em São Bernardo e até em Brasília também. A gente transpira porque nós acreditamos no que defendemos. É por um chamado, né? Por uma missão, é aquilo que arde no nosso coração. Já que você falou em chamado, conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que a Nina Braga, bacharel em Direito, resolveu enveredar para esse campo político? Eu sempre gostei de política, né? Mas nunca imaginei da possibilidade de estar à frente da política. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, eu lembro que eu saí de casa para votar nele no segundo turno. Minha filha tinha 20 dias de vida. E um frio de São Bernardo, São Berlondes, né? Para quem conhece. Então nós descemos, eu lembro que meu esposo ficou com ela, eu fui lá e votei, depois a mesma coisa. E de lá para cá eu comecei a acompanhar assim, sempre, né? E já comecei a perceber desde o início tudo estava acontecendo, todas as narrativas e tudo, né? Perseguição. E eu tinha um grupo que um tio meu tinha me colocado, lá de Minas Gerais, de amigos de política. E ali eu ia acompanhando, mas no meu dia a dia, da minha vida na maternidade, né? Fui em todas as manifestações, né? Sempre estive presente, mas só como apoiadora mesmo, né? Mas foi mais no final de 2022, quando, né, teve toda a situação dele ter perdido a eleição, e aí virou aquele ano, e eu comecei, assim, eu entrei numa profunda tristeza, em um pensamento de como que a gente faz para poder... Eu sempre ficava assim, só que eu não sabia como. Minha dúvida era, como eu faço para poder trazer o legado do presidente Bolsonaro a nível municipal? Só que eu não sabia que você poderia, por exemplo, ser uma assessora parlamentar, ou você poderia até mesmo concorrer a um cargo. Eu não tinha noção do que era isso. Eu sabia que eu... E contextualizando em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo, a nível municipal, uma região que é da onde eu sou. Né? E é uma região que, historicamente, pelos movimentos sindicais, né, as montadoras ali, é uma região mais enveredada para o campo da esquerda. É o berço do PT. Isso. É conhecido como berço do PT. E eu ficava assim, meu Deus. Aí eu olhava minha filha pequena, né? E pensava, toda essa ideologia, questão de banheiro neutro, questão de linguagem neutra, que ela vai viver tudo isso. Como que eu vou proteger a minha filha? Eu tinha esse desejo profundo, mas não sabia como. E eu, ali, na minha rede social, minha rede foi crescendo, eu sempre divulgando o presidente, divulgando ele nos Estados Unidos e tudo. E os vídeos viralizavam, porque eu acho que todo mundo tinha aquele mesmo desejo, de saber como ele estava, como estavam as coisas. Isso, né? Foi depois 2023. que nós perdemos a eleição. Isso. E aí ele foi para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. E aí depois voltou e um dia eu vi um convite para participar da posse de uma deputada que ia assumir como presidente do PL Mulher do Estado de São Paulo. Acho que fez 3 anos essa semana, inclusive. Fez, dia 6 de maio. Aí completou. Eu falei, que curioso, o que será isso, né? A Michelle ia estar, a deputada também. Eu falei, eu vou lá. Deixei minha filha pequenininha, acho que eu devia ter uns 4 aninhos, com meu esposo e fui naquele dia. Ouvi vocês lá, a sua posse. A gente nem se conhecia, não conhecia ninguém. Eu vi a Michelle falar da mulher na política por uma missão, por um chamado. Inclusive, ela foi perseguida por essa fala, né? Não por cotas, né? Ela teve que justificar, ela lembra disso. E ali eu comecei a entender isso, esse mundo da política, através da Michelle, da senhora, e do PL Mulher.
E assim, depois eu fui entender que eu tinha sido picada pelo mosquitinho da política, né? E aí, com o tempo, eu comecei a ir nos eventos que tinha, né, nas programações. Eu me lembro que logo depois o PL Mulher fez um dia de palestras na Alesp, e até que eu conversei com o assessor da senhora de Brasília, eu estive. E aí eu fui começando a entender o que era política, né? Até que mais pro fim do ano, assim, através da Michelle, da assessoria dela, eu recebi um convite para poder estar mais à frente, a poder concorrer a vereadora, mas eu nem sabia o que era isso. No dia eu falei, não, Joyce, vamos orar, vamos ver e tudo, né? E aí foi passando o tempo, eu fui aprendendo, fui participando, estando em todos os encontros do PL, entendendo que aquele meu desejo ali, que eu pensava assim, né? Logo que virou o ano e aí entrou esse novo governo, eu falava, meu Deus, eu preciso proteger minha filha. Que vontade de pegar minha família e morar no interior, ficar longe de tudo isso que vem aí, né? Porque sempre quando vinha uma notícia assim, por exemplo, vamos ter, as crianças precisam ser vacinadas, vacina da Covid, ou alguma coisa que tivesse assim, que fosse ideológica, eu pensava assim, não, mas o presidente vai barrar. Eu tinha essa segurança que eu tinha um presidente que eu elegi que defendia as mesmas bandeiras que eu. Então eu me sentia protegida em saber que quando chegasse lá, ele ia barrar. E foi assim que ele fez os 4 anos, né? Depois que ele saiu, voltou tudo isso que a gente tem hoje aí, né? Esse desgoverno, eu ficava muito preocupada com isso. Eu pensei, vou pegar minha filha, nós vamos morar no interior, vou ficar longe de tudo isso, lá não vai ter nada, na roça, no meio num sítio que a minha família tem, no interior de Minas, florestal. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia, porque algo dentro de mim era muito maior em dizer, mas eu quero fazer algo pela minha filha, pela minha sobrinha, pela amiguinha da escola, pela vizinha. Era um chamado que estava, eu só não entendia como. E, através do PL Mulher, eu fui descobrindo o que é estar na política, o que é defender os nossos princípios, os nossos valores. Isso foi crescendo dentro de mim até que eu entendi que realmente eu tinha esse chamado de estar na política. E aí você se candidatou a vereadora e teve mais de 4 mil votos. Aliás, quase 5 mil votos. Foi. E assim, eu vejo que é um chamado mesmo, porque eu, como a senhora, né? E eu sempre ouvi muito você contando durante todo esse ano. Eu me lembro que durante a eleição, nos momentos, né, mais assim, difíceis que a gente sempre vive no dia a dia de uma campanha, eu lembrava de você contando que você levantava cedo, ficava no ponto do ônibus. Quando você viu, né, que você só seria ali mais uma cota naquela época, né? Sim, sim. E eu sempre me lembrava disso. Então isso foi muito profundo para mim e isso me fez chegar até aqui também. Eu trabalhei, que assim como você, eu não tenho pai político, eu não tenho avô político, eu não tenho ninguém assim que naquela cidade, né, pudesse me fazer eleita, a não ser realmente o presidente Bolsonaro, a Michelle, e o seu apoio, todos os apoios que eu recebi. Foram eles que me fizeram chegar até aqui e Deus também. Falando em Deus, você é uma mulher que leva a sua fé para a política. Como isso te blinda, te ajuda, te impulsiona? Ser cristã, você acredita que facilita ou te dá um entendimento melhor de como encarar essa política que a gente faz, principalmente você que está na base ali, na cidade, atendendo diretamente a população? Com certeza, deputada. Eu me lembro um dia que a gente estava andando no carro, eu e meu esposo, né? Um pouco antes da campanha começar. E ele falou assim, amor, quando as pessoas te perguntarem assim, mas como é que você faz para defender essas bandeiras? Como é que você vai fazer assim? O que você pensa sobre isso? Eu falei, é muito simples. Porque, na verdade, assim, tudo o que o presidente Bolsonaro... o que o presidente Bolsonaro fez foi só personificar aquilo que a gente sempre acreditou. Então, eu sempre fui uma pessoa cristã, uma pessoa que defende a família, que defende os valores conservadores, que defende a liberdade. Então, o presidente Bolsonaro, com todo esse ímpeto dele, ele só simplesmente personificou. Ele foi a pessoa que realmente deu voz àquilo que a gente defende. Então, para mim, sempre foi muito fácil nesse sentido, né? Claro que nunca é fácil, mas de dizer assim, eu sempre fui isso. Eu cresci assim, a minha família é assim, eu fui criada numa família conservadora, com princípios conservadores e cristãos. Nem todo conservador é cristão, né? A gente sabe separar isso. Mas nós temos os nossos valores, que é a nossa família, né? É a nossa liberdade. E eu acho que isso é algo que eu sempre vivi. E eu só conheci alguém que defendia e teve coragem de enfrentar todo um sistema para defender os nossos valores, que sempre esteve dentro de mim. Então, acho que a minha fé em Deus, além de sempre me trago até onde eu cheguei hoje, também é um alento. Às vezes, quando a gente está preocupado, tem muita situação, todos os dias, Deus, né, esteja comigo, vá à frente, me ajude. Isso nos traz paz. É uma paz que supera todo o entendimento humano, que é Deus na minha vida. Então, acho que é isso. Eu sempre
Eu sempre fui assim. Então é mais Nós simples. conhecemos um pouco da trajetória, da história da Nina, vereadora, e agora que a gente vai saber também nesse bate-papo os teus posicionamentos políticos, né, o que você pensa desse momento que a gente vive no país, que é um momento bem difícil, onde nós temos que fazer um enfrentamento. Então eu vou pedir para colocar um quadro aqui, que é um quadro de perguntas que nenhum brasileiro quer responder. Nina, você acredita que hoje a direita acolhe mais as mulheres do que a esquerda? Com toda E certeza. por quê? Porque eu acredito que na política existe um antes e um depois da figura da Michelle Bolsonaro, principalmente para a mulher, né? Ela realmente veio, ela fez todo esse trabalho com o PL Mulher, ela levantou a mulher na política de uma forma que nunca existiu, né? Então acho que ela fez ela deixou, tem um legado aí que vai ficar da história da mulher na política. Então, onde eu vou, eu sempre vejo mulheres perguntando o que mais do PL Mulher, né? Esse despertar que existiu da mulher na política depois da Michelle, do PL Mulher. E isso somos nós, é a direita. Eu nunca vi isso, não existe isso em lugar nenhum. Às vezes eu até vejo hoje em outros movimentos, tudo, mas a figura da Michelle, ela é diferenciada, ela atrai as mulheres pelo jeito dela, pelo carisma que ela tem, pela força que ela representa, né? Assim como a senhora representa aqui em São Paulo para nós o PL Mulher. Então eu vejo isso porque eu vejo isso no meu dia a dia, no município, né? No PAB que nós temos feito. Então, toda semana a gente tem feito PABs lá em São Bernardo, cada semana numa região diferente da cidade. E as mulheres vêm por essa curiosidade da mulher estar na política, de entender. Essa semana que passou, eu fui entrevistada por alguns jovens, adolescentes, jovens, né, que estão na universidade, e eles queriam falar sobre a mulher na política. E aí, dessa curiosidade, eu acho que eu posso fazer tentar lembrar aqui. Eu não me lembro disso acontecer antes da Michelle Bolsonaro, antes do PL Mulher. Nunca ouvi falar sobre isso, né? E eu falei sobre o PAB e eles ficaram curiosos. Nós mandamos o link para eles entenderem. Então, isso tem atraído mulheres. E isso somos nós que fazemos. Isso é a direita que faz, através da Michelle, da Rosana Vale, da Nina Braga no município, cada uma ali no seu lugar e fazendo a diferença. Quando as mulheres querem saber hoje sobre o que é mulher na política, ela sempre vai procurar o PL Mulher. O PL Mulher, através da direita e de todas nós, se tornou uma referência para a mulher na política. Isso mesmo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desde 2023, que eu tive a honra, naquela reunião, naquele evento que você foi convidada para participar, eu tive a honra de liderar esse movimento aqui no estado de São Paulo e ele só está crescendo. Né? Com certeza, isso é um resultado que a gente consegue ver, porque em 2024 eu conheço milhares de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas que foram eleitas através do trabalho do PL Mulher. Isso mesmo, eram 72 vereadoras antes da chegada da Michelle Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, passamos para 184 vereadoras do PL eleitas. É motivo de muita comemoração e resultado de um trabalho que a Michelle Bolsonaro fez em todo o Brasil. Assim como ela me nomeou a representante aqui no estado de São Paulo do PL Mulher, ela fez em todos os estados brasileiros. Quando a gente vai lá em Brasília, chega no PL e vê o mapa rosa, a gente entende isso que é um esforço e foi muito trabalho envolvido de todas nós, assim como também a senhora me nomeou como presidente do PL Mulher. Isso mesmo, na sua cidade, e hoje comanda todo esse movimento também do PAB, que é o Plano Alicerça Brasil, que é um plano fácil de ser aplicado, é como uma cartilha para levar a política para dentro das casas. Sim. A política, que muita gente se acostumou, eu não sei política, não gosto de política. O PL Mulher, através dessas conversas menores com 12 mulheres, está levando, porque a política é importante, a política movimenta o cotidiano de cada um, ela entra na sua casa, a política, mesmo que você não queira. E o PAB leva isso, né? Os temas abordados, fala de escola, de creche, de falta de vagas, de como a mulher pode agir nos conselhos, como pode interferir na educação do filho, no colégio. Acho que o trabalho da direita e da Michelle Bolsonaro no Brasil com as mulheres foi tão grande que elas tiveram que essa ideia assim maravilhosa de criar o PAB, né, para que nós possamos estar junto com as mulheres, porque elas começaram a mandar mensagem. Eu recebo diariamente no meu Instagram, nas minhas redes sociais e nas redes sociais do PL de São Bernardo, de mulheres querendo estar junto, estar próximo, porque assim,
Acho que assim, a maioria das mulheres, quando eu vejo, converso, elas sempre querem estar, mas grande maioria não quer estar à frente, né? Acho que não é a maioria da mulher que fala assim, não, eu quero ser a política, mas eu quero te apoiar. Eu quero estar junto, eu quero participar das reuniões, conta comigo para o que precisar. Eu acho que esse é o diferencial da mulher, né? De quando ela tem algo arde no coração dela, um chamado naquilo, ela cumpre, ela quer estar, ela quer servir, né? Independente do cargo que ela tiver. Isso acontece muito com as mulheres. É o nosso diferencial. Outra pergunta, Nina. Qual a narrativa da esquerda que mais te incomoda? Ai, meu Deus. Todas? Todas incomodam profundamente. Mas eu acho que o que mais me incomoda hoje é essas narrativas mentirosas que eles ainda tentam colocar, né? Com relação ao presidente Bolsonaro. Então, eles falam isso da gente na Câmara, né? Ah, são fascistas, os fascistas, né? Genocidas, isso a gente também ouve. Que isso são narrativas mentirosas, que não condiz com aquilo que ele é e não condiz com aquilo que nós somos, os golpistas. Nós não somos golpistas, né? Se você sentar numa reunião, qualquer lugar que você tiver, numa mesa, para conversar com os patriotas, você vai entender e vai conhecer que ali não existe nenhum tipo de golpista, nenhum fascista. São pessoas comuns, como eu e você, que só querem o bem para a nossa nação, né? A maioria do povo brasileiro é conservador, de princípios e valores. Ele só quer levantar cedo, trabalhar, chegar em casa depois, estar com a sua família, ter um final de semana tranquilo, ter suas contas em dia, ter segurança, né? É isso que a gente busca, um país melhor, um futuro melhor, que não tem nada a ver com golpe, com fascismo, com genocida, com nada disso. Mas é o jeito de governar sempre do PT, sim, né? No caos, né? Só consegue governar no caos. Não é à toa que hoje é o reflexo dessa gestão, dessa má gestão, né? 80% das famílias brasileiras endividadas. E um governo que não fez nesses 4 anos, nenhum plano econômico, não determinou um caminho para o desenvolvimento do país, que frauda dados, muitas vezes, né, apontados pelos próprios técnicos do IBGE, sim, esse temor de passar informações que não são reais. Eles governam com narrativas. Né? A verdade, o governo do Lula foi um governo que passou 4 anos com cortinas de fumaça, perseguindo seus opositores, né? Um governo do amor, que perseguiu 4 anos. O ódio do bem, né? O ódio do bem. E, ao mesmo tempo, juros endividando o nosso Brasil, que o presidente Bolsonaro entregou com superávit. Acho que nunca mais vai acontecer isso na história do nosso país. Já estamos com um déficit gigantesco, quebrou os Correios novamente, né? E tudo caro. Então, é um governo de mentiras e cortina de fumaça. Foi só isso que eles fizeram. E agora está aí a conta para todos nós pagarmos. Mas vamos dar a volta nisso, vamos recuperar o rumo do país com o nosso senador pré-candidato à presidência, se Deus quiser, com Flávio Bolsonaro. Vou passar para a segunda parte, um quadro fato, narrativa ou depende. Eu vou falar para você algumas frases, Nina, e você vai falar se você considera que é um fato, que é uma narrativa, que é uma mentira, ou que depende, aí explica também, né, porquê da sua opinião. A direita cresceu mais entre as mulheres nos últimos anos. Fato, narrativa ou depende? Fato. Acho que é um fato. E por que você acha isso? Eu acredito que a direita cresceu bastante entre as mulheres nos últimos anos por conta da Michelle Bolsonaro, né, da figura dela, assim. Porque ninguém quer seguir a Janja. É verdade. Então, a Michelle é uma mulher que todas nós queremos parecer com ela, que queremos olhar, até mesmo no vestir igual ela, né? É uma mulher, é um exemplo. Então, você olha para ela e fala, meu, que mulher incrível, né? Uma pessoa que você quer não estar igual a ela, não ser igual a ela, mas ela é um exemplo. Diferente da Janja que a gente tem aí hoje, que até pelos looks ninguém quer usar. O que eu mais admiro na Michelle é essa facilidade de trazer a política como feita com coração, do acolhimento. Porque até então muitas mulheres tinham uma visão da política que é a visão imposta pela esquerda. Que a mulher tem que rasgar sutiã, que a mulher tem que debater com o homem e contra o homem, né? E ocupar o seu espaço, tirando o espaço e fazendo esse enfrentamento. Não é a política que nós fazemos e que nós procuramos mostrar. E a Michelle levou isso. A política ela pode ser firme e, ao mesmo tempo, suave. E a Michelle consegue isso com maestria.
né, fazer nos encontros, dá para perceber muito bem essa admiração que as pessoas têm por ela. O que eu mais admiro na Michelle é que ela trouxe essa visão da política da mulher comum. Né? Nós somos mulheres comuns, femininas. Né? Então, ao mesmo tempo que antigamente a gente olhava para a mulher na política algo muito distante, assim, que tá longe de você. E hoje eu vejo que não. Eu sou comum, eu sou mãe, eu sou esposa, eu faço meu almoço. Às vezes eu vi ela atendendo na cozinha, fazendo comida, que é o que ela mais tem feito, cuidando do presidente Bolsonaro. Então você olha para ela e fala, ela é uma mulher comum assim como eu. Então, é possível eu também estar ali, né? Sendo mãe, levando a minha filha para a escola todos os dias, 6 horas da manhã eu levanto, faço café, faço lanche, vou com ela no carro, a gente vai conversando, vai orando, deixo na escola, volto, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, preocupo com o almoço, preocupo com o que eles vão comer, vou para o mercado e trabalho, vou para a tribuna e brigo com a esquerda e estou ali fazendo o meu trabalho e brigo defendendo os nossos valores, volto para casa, dou banho na minha filha, pentei o cabelo, ajudo a cuidar dos cachorros, é isso, cuido do meu esposo, é uma mulher comum. Né? Trouxe isso para nós somos mulheres comuns, mas que fazem coisas extraordinárias. É verdade. Nina, você acredita que as redes sociais vão decidir a eleição agora em 2026? É um fato, uma narrativa ou depende? É um fato, né? É um fato. Acho que hoje, por mais que tentam aí, é lógico, a gente sempre está sendo perseguido, não tem jeito. Se você é de direita, saiba que você vai ter problema na sua rede social, vai ser sempre perseguido. A gente entra em shadow ban, enfim, muito hacker, eu recebo bastante da esquerda, principalmente. Mas eu acho que não existe mais a política de outra forma, né? Não tem mais como hoje você só ficar vendo horário eleitoral. Acho que isso é para tudo. E para a política, principalmente. As pessoas, elas estão nas redes sociais. É por isso que em todo tempo eles tentam nos calar, né? Porque eles não conseguem mais fazer como antigamente, que criava-se uma narrativa e você só via aquilo no Jornal Nacional, era o único canal que tinha para você saber a informação. Hoje você sabe em tempo real. Quando está acontecendo uma votação em Brasília ou uma votação na Câmara Municipal de São Bernardo, eu vou ligar o meu celular, vou fazer uma live e você vai saber em tempo real o que está acontecendo. Eu acho que isso não tem mais como voltar atrás. Né? Isso já dá um gancho para a gente ir para o próximo quadro, que é Bate-Papo com a Direita. Você estava falando de internet, né, das redes sociais, não tem mais volta, que ela vai decidir realmente os rumos das próximas eleições. E como você lida com os ataques na internet? A maioria deles eu ignoro. Sempre foi assim sempre. Ou no começo te magoava mais ou te impressionava? Não, no começo dava raiva, porque normalmente eles falam muito do presidente Bolsonaro também, falam de nós, né? Mas a maioria eu ignoro. Ultimamente tem sido ruim, porque eu estou sendo atacada todos os dias. Todos os vídeos que eu posto, eu acho que é ruim quando é conta falsa, hater, né? Que chama. Como fala isso? Um ataque que eu estou sofrendo. Sim. Isso está acontecendo, assim, diariamente na minha rede. Então, isso é ruim porque orquestrado. É orquestrado. Você vê que as contas são falsas, né? Uhum. Agora, quando de esquerdista mesmo, a maioria das vezes a gente ri, que você fala, não tem a menor noção daquilo que está sendo falado ali. Você vê que está desconecto, né? Normalmente, a opinião deles é totalmente desconecta da realidade. Eles criaram várias narrativas que eles acreditaram e ficam aí nisso sempre. Então, não é algo que me atinge assim profundamente, não. E é bom discutir também, às vezes conversar. Não discutir, conversar com respeito, é claro, né? A maioria eu nem ligo. Bandeiras da semana. Estou vindo de Brasília, lá sempre o clima ferve, as discussões partem para esse embate, né, polarizado. Nós percebemos que a esquerda tem essa estratégia de falar uma narrativa 1000 vezes para que se torne verdade, né, para que a população entenda como verdade, assim em todas as áreas. E nós temos que fazer a resistência. E essa semana, mais uma semana, teve reunião na Comissão da Mulher, com a presença da ministra Márcia Lopes, que tentou explicar ali a baixa efetividade do governo nas políticas públicas de combate ao feminicídio. Nem 15%, Nina, de todo o orçamento previsto do governo federal para o combate ao feminicídio foi efetivamente aplicado. As mulheres ficaram à deriva e aí os números de feminicídio aumentando, mais de 1.500 em 2025, casos de mulheres ameaçadas, mortas, enfim. E a gente tem a posição da Erika Hilton ali à frente da Comissão da Mulher, o que gera outra polêmica, porque o embate é ideológico, é uma militância. Como você vê essa situação?
você está acompanhando tudo isso? Qual é o teu posicionamento a respeito desta realidade, deste governo, como trata as mulheres? A verdade, assim, deputado, eu tenho acompanhado, né? Como eu te falei, tudo que está acontecendo em Brasília, a gente sempre acompanha. Quando a Érica foi indicada ali, né? E eleita para ser a representante das mulheres, a gente viu como eles erraram. Acho que realmente, assim, esse governo está nas suas últimas pá de cal, dizer assim, né? Porque acho que eles conseguiram unir, nunca conseguiu unir tantas mulheres, independente de ideologias, como nisso, né? Eu vi como nessa situação de você colocar a Érica Hilton para representar as mulheres na Comissão da Mulher. Então, acho que foi um erro, assim, talvez que não tem irreversível desse desgoverno, porque recebi mensagens de milhares de mulheres que não tinha nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita. Mulheres comuns dizendo, Érica Hilton não me representa. Ela não nos representa. Né? Então, é uma vergonha isso que está acontecendo com esse governo. Lá no Grande ABC, esse ano, nós tivemos muitos casos mesmo de violência contra a mulher, de feminicídio. Inclusive, esse mês, eu protocolei um projeto de lei para que possa ter um cadastro municipal, tá, de homens condenados por violência contra a mulher, porque a gente tenta fazer algo que, às vezes, para poder ali resolver na nossa situação a nível municipal. Eu acho que é algo que tinha que acontecer a nível nacional, de existir um cadastro, talvez esse governo seja impossível, porque é um governo que, infelizmente, defende, enfim, bandidos, defende esse tipo de pessoas, né? Mas isso deveria acontecer, porque as mulheres estão morrendo todos os dias. Esse final de semana teve mais um caso, uma mulher está internada, mas só de janeiro para cá foram mais de 7 no Grande ABC, né? E aí eu vejo que quando chega lá em Brasília, não é esse assunto que é discutido, que é a importância de falar sobre a questão da violência contra a mulher. É discutido só militância, né? Eu vejo que vocês são lá atacadas em todo o tempo. Então eu acredito que esse também é mais um dos motivos pelos quais esse ano o Lula não vai ser reeleito, né? Colocou uma pessoa que não representa as mulheres, milhares de mulheres que são maioria no Brasil, para representar as mulheres. É um absurdo. Então, eu me solidarizo com vocês, sinto muito vocês estarem passando por isso, mas quero dizer que você nos representa. Você, como todas as outras deputadas, tenho visto a defesa que você tem feito lá das mulheres e de poder falar sobre causas importantes para mulheres. Acho que teve uma semana que você queria falar alguma coisa, não sei se é da endometriose, assuntos importantes para as mulheres, né? Então, muito obrigada por você estar lá nos defendendo. Obrigada, Nina. E é verdade isso mesmo, é uma coisa que causa indignação. Desde a escolha e a postura, né, da presidente ali, Érica Hilton, que é uma postura sempre agressiva, sempre partindo para o embate. Recentemente disse, graças a Deus que eu não as represento. Então, se ela não representa todas as mulheres, o que ela está fazendo ali? Tem que renunciar. Se não representa as mulheres, tem que renunciar. E é uma incoerência da esquerda também, que você citou aqui. Gostam de defender as mulheres no discurso, mas na prática trabalham contra as mulheres. Nesse caso dos feminicídios, a gente vai pedir até para colocar o outro quadro aqui, que é assina ou não. São temas para saber a sua posição política. Então, nesse caso de violência, nós estamos trabalhando já há bastante tempo. É uma bandeira do senador Flávio Bolsonaro, utilizando essas falas hoje, esses discursos de forma firme na pré-campanha, que é a redução da maioridade penal. Então, não é uma incoerência. A direita, né, trabalha pela redução da maioridade penal, a esquerda diz que protege as mulheres e, ao mesmo tempo, é contra a redução da maioridade penal? Então, é porque, na verdade, assim, se a gente puxar a memória um pouquinho, né, a gente lembra quem foi o presidente que foi mais votado nos presídios, né? Quem foi o presidente que, quando foi eleito, foi comemorado nos presídios. Então, a gente entende hoje por que eles são contra essa questão da maioridade penal. Essa semana, inclusive, aconteceu um crime de estupro de menores horroroso aqui no estado de São Paulo, né? Que, inclusive, eu vi o vídeo do Flávio falando sobre a importância da questão da maioridade penal. E, infelizmente, é algo que, nesse governo, nós não vamos ter. Mas, se Deus permitir, vamos trabalhar muito para mudar, eleger o nosso pré-candidato Flávio e realmente... porque é um candidato que não vai entrar aí
nas periferias, sem segurança, sem precisar, né, de estar armado, sem precisar de pedir autorização, né? Isso não acontece com o nosso pessoal. Agora, encerrando aqui o nosso bate-papo, vamos passar para o último quadro, que vamos fazer um entendimento aqui. Você, Nina, presidente do Brasil. Vamos sonhar aqui. O que você faria, né? Qual é o time dos seus sonhos? Pedir para colocar o quadro aqui, o próximo quadro, né? E a gente vai trabalhando aqui, falando essas frases para você ir fazendo aqui o teu time. Quem seria o seu ministro da Justiça, Nina? Meu ministro da Justiça? Se você fosse presidente do Brasil. Ai, meu Deus. Tem um nome assim que você atribui, assim, uma pessoa com conhecimento nacional, que você atribua credibilidade, que você acredite que pode representar os brasileiros, e essa sensação que nós perdemos, né, do Brasil, ser feita justiça no Brasil, porque há muito tempo, né, os brasileiros estão incrédulos, né, com a justiça. Olha, eu acho que no Ministério da Justiça, acho que teria um nome bom. Acho que o Sebastião Coelho seria um nome bom, ele tem nos representado, né? Hoje nós temos tantos advogados aí que estão representando os presos políticos do 8 de janeiro. Né? Acho que procuraria essas pessoas. Alinhadas com os nossos valores, né? Tá. Agora aqui, qual a mulher que também não poderia faltar no seu governo, se você fosse presidente do Brasil? Michele Bolsonaro. Jamais faltaria no meu governo. Com certeza, com certeza. Você tem acompanhado a trajetória do senador Flávio Bolsonaro, os posicionamentos dele, nos discursos. Qual é a análise que você faz, assim, em comparação, né? Você acompanhou bastante o presidente Bolsonaro. Sim. Eu só queria voltar a falar uma coisa, deputada. Uma pessoa que jamais faltaria seria o presidente Bolsonaro. Também, ele estaria, como a senhora falou, o ministro da Justiça, acho que não, mas o presidente Bolsonaro seria a pessoa principal de estar que estaria comigo se eu fosse presidente do Brasil. Presidente Bolsonaro. Então, e você acredita que o Flávio Bolsonaro está conseguindo... e está surpreendendo até, né? Porque no começo, quando, né, se falou vai ser o Flávio Bolsonaro, o nosso pré-candidato, eu creio que as pessoas ficaram meio assustadas. Será que vai conseguir? E o que você atribui esse sucesso que ele está tendo nas pesquisas? Eu, primeiro, atribuo ao Brasil, ao trabalho dele, né? A figura dele. Por quê? Porque eu estou ali na ponta, né? Eu converso com o munícipe no dia a dia, com as pessoas, tá na Câmara Municipal, as pessoas estão lá. Então, eu estou vendo as pessoas comuns falando sobre ele, sobre o jeito dele. Então, eu acho que essa experiência política que ele tem, a forma dele ser, a forma dele falar e tudo. Eu vejo pessoas comuns no dia a dia, assim, vem uma pessoa... pessoas simples, às vezes não, às vezes até mesmo na Câmara ali, colegas vereadores, que talvez eu jamais acreditaria que falaria que apoia o Flávio Bolsonaro, eu estou vendo isso acontecer no dia a dia. Então, eu acho que esse é o nosso primeiro motivo, é o Flávio, a indicação do presidente, saber que é alguém que o presidente Bolsonaro indicou, né, que eu acho que nós somos de direita, só estaríamos junto com alguém indicado por ele. E também o governo ruim demais, né? Tá tudo ruim, tudo caro, as pessoas não aguentam mais pagar imposto, não ter dinheiro para comprar nada, comida, tudo tá caro no mercado. Então, acho que é a soma, né, da pessoa do Flávio e do presidente Bolsonaro e do histórico do Flávio, desculpa, de quem ele é, né? E com ninguém aguentar mais esse governo. Esse dia eu participei de uma reunião, a pessoa chegou e falou, primeira coisa que ela falou quando ela sentou foi, uma empresária, ela falou, nossa, não aguento mais pagar imposto. E sentou assim, acho que ela tinha chegado, tinha acabado de sair do banco, eu não sei onde ela estava. Ela é uma pessoa comum, do dia a dia. É o dia a dia dela, pagar imposto de um empresário hoje, que não aguenta mais. Né? Então, realmente é um governo que não tem como continuar. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. E o presidente Bolsonaro nos deu essa grata surpresa, que é o Flávio. Né? Uma pessoa que conversa com todo mundo, que consegue falar. Acho que foi incrível quando ele fez um vídeo parabenizando pelo Dia do Trabalhador com o chapéu. Né? Eu acho que isso é algo que é dele. Talvez outra pessoa não faria assim. Então, assim, ele tem conquistado milhares de brasileiros por aí, por todo o Brasil, com o jeito dele de ser, que para nós é uma grata surpresa. Muito bem, Nina. Quais são os teus planos, Nina,
para os próximos meses? Os meus planos, crescer politicamente, cumprir aquilo que Deus tem me chamado, mas eu acho que o principal é elegermos Flávio Bolsonaro a presidente do nosso país e continuar representando a direita no grande ABC, né? Talvez galgando aí maiores sonhos, né? Vamos trabalhar para isso, mas eu quero continuar sendo a representante da direita e da família Bolsonaro, dos nossos princípios e valores no grande ABC. E muita gente, Nina, fala assim, espera uma ação dos políticos, né? Para a mudança, né? Confia, ou espera, ou cobra, ou fiscaliza, mas cada um de nós tem seu papel político, né? As pessoas que te seguem, que estão acompanhando esse podcast, que gostam de você, que acompanham o seu trabalho, qual a contribuição que elas podem dar para você, para que esses valores que nós defendemos tanto se amplifiquem, para que cheguem nas casas, para que chegue no filho que está na escola e muitas vezes o pai e a mãe não percebem, mas já está sendo imputada ali para ele uma ideologia que talvez não seja a que a casa dele fala, a que a família fala. Qual é o papel de cada cidadão, de cada mulher, né, na sua opinião, nesse processo de recuperação da dignidade do Brasil, da justiça no Brasil, daqueles valores que ficaram perdidos e que a gente vê exemplos todos os dias, né, de que nós estamos indo para o fundo do poço com esse governo? Eu acho que o nosso principal papel, né, o papel de todos nós, é conversar sobre isso, é falar sobre isso, conversar com quem, às vezes pessoas que não têm muito esse entendimento, essa visão, falar com as pessoas, às vezes no mercado, às vezes em casa mesmo, com a família, né? Eu acho que com relação às mães que estão sofrendo aí com os filhos nas escolas, com questão de ideologia, nos procure, denuncie, procure-se um vereador próximo a você, um deputado que esteja próximo a você, ou mande mensagem, entre em contato com a gente, que nós vamos estar naquilo que a gente pode trabalhando para poder ajudar. Mas eu acho que o papel do cidadão comum hoje, o principal como nós, que temos a consciência do que acontece de verdade no nosso Brasil, é conversar com os outros, é conversar com o amigo, com o vizinho e trazer a realidade, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, hoje talvez não enxergam como as coisas estão, né? E o nosso país sempre viveu muito de cortinas de fumaça e tudo, e de engano mesmo. Como principalmente todo ano que é ano de eleição é ano de Copa. Então as pessoas, maioria, às vezes ficavam muito alienadas antes. Hoje eu acredito que menos, né? Mas eu acho assim que a política, ela mudou muito. E isso é muito bom. A internet ajudou, o presidente Bolsonaro ajudou, a Michelle ajudou e todos nós ajudamos para que isso acontecesse. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso aproximou muito o cidadão comum do político, né? Teve um dia que eu fiz uma votação na Câmara, foi um dia que teve várias votações, foi um dia bem cheio, a senhora sabe como é dia de sessão. E aí minha filha precisava comprar um material escolar, eu fui até uma loja e eu falei assim, enquanto vocês escolhem, eu vou sentar aqui. E a fila estava bem grande, né? Lá eu estava observando assim a fila grande naquela loja e eu fiquei olhando para aquelas pessoas pensando, meu Deus, elas não imaginam que aqui está sentada uma vereadora que hoje votou vários projetos que mudam a vida delas, né? Uhum. Então, antes as pessoas não tinham muito esse entendimento. E para quem hoje tem, é importante que você converse com quem ainda você conhece que não tem. Porque a política, e nós que somos políticos, votamos todos os dias e definimos coisas que mudam a sua vida inteira, até mesmo onde você vai estacionar o seu carro. É uma coisa simples, mas é um direito teu, que ele às vezes é tirado, muda aqui não é mais vaga, trocou, foi uma lei, foi um projeto, foi alguém que votou. Então a gente não pode mais dizer assim, eu não quero saber de política, política não me interessa. Você precisa se interessar por política, porque se você não gostar de política, infelizmente você vai ser governado por quem gosta. Então isso é muito importante. Eu acho que essa é a importância de nós, que somos hoje pessoas politizadas, ajudarem quem não é, entender a importância de você estar consciente com relação à política. Isso mesmo. Nina, passa as tuas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Obrigada. Minha rede social é @NinaMarinaBraga em todas, tanto no X, quanto no TikTok, quanto no Instagram e também no YouTube. Obrigada. Obrigada a você, deputada. Para mim é um prazer estar aqui. Eu adorei esse bate-papo. A gente conheceu um pouco mais da vereadora de São Bernardo do Campo, Nina Braga, uma mulher cheia de princípios, com amor pela política, pela transformação de realidades na região dela, no nosso estado de São Paulo também. Nina, muito prazer aqui conversar com você mais essa vez hoje
e sucesso na sua trajetória. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com a senhora também e estamos juntas. Sucesso. Isso mesmo. Até o próximo podcast Mulher Pode. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal e, com muito orgulho, presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Um beijo.